Aleluia! Que bênção estarmos nessa convenção maravilhosa, a Convenção G12 Brasil 2020, tão felizes com esse tema sobrenatural, visão perfeita, é o tema da nossa convenção, e que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, baseado nesse tema tão lindo da visão perfeita. E quando a gente pensa na visão perfeita, a gente agradece a Deus pela visão G12, porque ela não é apenas uma visão transmitida pelo nosso pastor César, ela é a visão de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele que cuidou, amou, pastoreou, discipulou 12 discípulos e nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Não tem nada maior ou melhor que você possa fazer na vida do que seguir os passos do Senhor Jesus. Ele disse: vão e façam discípulos como eu fiz. E o tema que eu vou tocar hoje, para mim de todo o coração, é um dos temas mais importantes quando você entende e quando você deseja seguir os passos de Jesus. Por isso eu quero ler esse texto com você hoje, e eu tenho certeza que todos nós seremos ricamente abençoados. O texto que eu vou ler está em Lucas 15, 29, onde a Bíblia diz: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Oh Deus eterno, eu te peço agora, fala ao nosso coração, abençoa as nossas vidas, meu Deus poderoso, Deus grandioso, abre os nossos olhos, faz-nos entender, meu Deus, esse mistério que muitas vezes tem bloqueado a vida de tantas pessoas. Isso, Senhor, que tem impedido que muitas pessoas sejam felizes e desfrutem do melhor que o Senhor preparou. Abre os nossos olhos hoje de forma definitiva. É no nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém e amém. O tema dessa palavra é coração de filho, porque é tão importante ter esse coração. Quando eu comecei a conhecer a visão celular, e eu tive o privilégio de ser chamado para ser um dos discípulos do nosso pastor César Castellanos, uma das primeiras coisas que ele me disse foi: é tão importante, Lau, que as pessoas recebam a vitória em relação à sua paternidade, a sua relação com o Pai Deus. É tão importante que elas entendam, percebam e descubram como fluir na paternidade. Porque se de todos os problemas que a humanidade enfrenta, eu te digo, muitos estão ocasionados na paternidade, na falta de paternidade, em problemas com a paternidade. Quando nós temos problemas com a paternidade humana mesmo, então nós transferimos esses problemas para Deus e começamos a viver algo que Deus nunca planejou para nós. A Bíblia diz que esse jovem que escreveu que nós estamos lendo a história desse jovem, e esse jovem era trabalhador, obediente, era um servo. Ou seja, ele tinha as características que nós podemos imaginar que são as características perfeitas. Quem é que não quer uma pessoa trabalhadora, obediente, serva? Mas ele não era feliz, mesmo sendo trabalhador, obediente e servo. Sabe por quê? Porque estar na casa do Pai não é suficiente. A pessoa pode estar na igreja, ela pode estar convivendo com todos os seus irmãos em Cristo, ela pode estar vivendo talvez essa vida da igreja, cantando, orando, até se alegrando dentro de uma célula, dentro de um grupo. Ela pode estar vivendo na casa do Pai, que é a igreja, mas isso não é suficiente. Tem muita gente dentro da igreja infeliz, não está desfrutando o que Deus planejou. Ainda eu vou ser mais profundo para dizer que ser filho do Pai não é suficiente, porque esse jovem era filho, mas era infeliz. Tem gente que é filho de Deus e está vivendo na infelicidade. Ele está na igreja, ele está na casa do Pai, ele é filho de Deus, mas ele está vivendo na infelicidade. Você pode morar na casa do Pai e não ter coração de filho, e quando você não tem o coração de filho, você não desfruta
desfruta das bênçãos do Filho. Isso é dentro da família, isso é dentro da igreja, isso é na célula, isso é no discipulado, isso é em qualquer lugar onde você estiver. Se você não tiver o coração de filho, você não vai desfrutar daquilo que Deus planejou para você. Você pode morar na casa do Pai e não viver como filho. E era o caso dele. Ele morava na casa do Pai, mas ele não vivia como filho. Pelo contrário, ele vivia como um trabalhador, como um escravo. Você pode morar na casa do Pai e ter essa vida, que é uma vida muito inferior àquilo que Deus planejou para você. E eu fico pensando, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, abre os olhos da igreja, abre os olhos daqueles que são filhos de Deus, das filhas de Deus, para desfrutar, meu Deus, da alegria, da bênção, de viver essa plenitude que Deus tem para nós. Você pode morar na casa do Pai e não amar o seu irmão. E é triste isso, mas é a realidade. A gente vê muita gente dentro da igreja, e como esse jovem não tem amor pelo irmão, ainda não ganhou esse amor, esse carinho, vai à igreja como algo religioso, como algo, sabe assim, eu vou lá na igreja, aí ouve uma palavra, se senta na cadeira, não tem conexão, não tem ligação, não vive em célula, não tem discipulado, não tem um relacionamento verdadeiro e real. Sabe, você pode morar na casa do Pai e não ter identidade familiar, porque isso que é fundamental. Igreja é a família de Deus, e enquanto nós não ganharmos essa identidade familiar, a igreja vai ser um lugar que a gente vai frequentar, mas não vai viver a plenitude daquilo que Deus planejou para nós. Deus tem o melhor para você, querido. E é triste quando a gente vê gente que mora na casa do Pai, mas não tem diálogo com o Pai. A Bíblia mostra que esse jovem, ele não tinha diálogo com o pai dele. Ele não tinha diálogo com o Pai, ele não conversava com o Pai, ele não expressava aquilo que estava dentro do seu coração para o Pai, ele não falava o que ele estava sentindo, ele não falava o que ele estava achando. E aqui, gente, eu quero mais uma vez abrir os seus olhos e desafiar você, que não adianta frequentar uma célula, não adianta fazer parte de um discipulado, se você não abre o seu coração, se você não tem diálogo com o seu líder, se você não tem diálogo com o seu pastor, se você não abre conta aquilo que está lá dentro de você, porque o líder, o pastor não é um adivinho, o pai não é um adivinho. Você precisa abrir o coração e falar. Você pode morar na casa do Pai e não saber de nada que está acontecendo lá, e era o caso daquele jovem, porque ele morava na casa do Pai, mas ele estava por fora do que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele chega e ele ouve um barulho, mas ele nem sabe o que está acontecendo. E tem gente assim que só está ouvindo um barulho, mas eles não estão inteirados do que está acontecendo, eles não estão interessados no que está acontecendo, eles não estão informados do que está acontecendo. Tem gente que a gente marca alguma coisa na igreja, na célula, no discipulado, e ai, desculpa, eu não sabia. 10 anos depois vai descobrir, porque ele não está interessado. Você pode morar na casa do Pai e só conversar com os escravos. E era o caso daquele jovem. Ele só conversava com os escravos. Ele não conversava com o Pai, mas com os escravos ele conversava. E quando você começa a viver esse relacionamento, onde talvez até você fala com outras pessoas, mas você não fala com seu líder, você não fala com seu discipulador, você não fala com seu pai espiritual, você não tem essa relação com teu pai espiritual. Então, queridos, você deixa de desfrutar tanta coisa linda que Deus planejou para a sua vida. Você pode morar na casa do Pai e não receber o carinho do Pai. Meu Deus, não receber o carinho do Pai. Será que Deus, Ele é amoroso, Ele é carinhoso? Lógico, a Bíblia diz que Deus é amor. E eu posso dizer para você que, na verdade, não apenas Deus é amor. Eu penso que todo líder tem muito amor para dar. Todo líder tem muita atenção e muito amor para dar. Mas por que é que algumas pessoas conseguem desfrutar do amor do líder e outras não? Você vai notar, na mesma casa tem aquele filho que é o queridinho do papai, ele ganha beijo do papai, ele ganha abraço do papai, e tem aquele outro filho que não ganha nada. Aquele outro filho que, mas veja bem, o mesmo pai que beija um filho, poderia beijar o outro.
E você pode dizer, mas pastor, é esse pai que está errado. Às vezes sim, mas muitas vezes o erro também está no filho. E sabe, eu outro dia preguei uma mensagem chamada amável. E ser amável é quando você atrai o amor, é quando você chama o amor, é quando a sua vida, ela atrai o amor, é quando você vive uma vida que chama esse carinho, que chama esse amor, que chama essa relação. E é isso que Deus quer viver, quer com você, é isso que Deus quer que você viva na igreja, na célula, no discipulado, num relacionamento de carinho com o seu líder, e não apenas de reunir, de estar indo ali. Você pode morar na casa do pai e não ter festa. A Bíblia diz que esse filho não tinha festa. E sabe, Deus planejou que a igreja seja um lugar de festa, que a célula seja um lugar de festa, que o discipulado seja um lugar de festa. Deus planejou que você encontre na célula, no discipulado, na igreja, você encontre o ambiente mais gostoso, mais alegre, mais feliz da terra. Mas quando você não tem coração de filho, você não desfruta nada. Sabe, conheço muitas pessoas que até frequentam célula, mas elas chegam atrasadas e saem mais cedo. E toda desculpa que tem para faltar a célula, ela falta a célula. E quando tem, desculpa, é porque eu vou ter que assar uma batata, é que eu vou ter que comprar um limão, é que eu vou ter que comprar um pão, eu vou ter que fazer. Então qualquer coisa serve de desculpa para não ir para a célula, porque não há essa identidade familiar, não há esse coração de filho. É só uma reunião que você frequenta, e quando é só uma reunião que você frequenta, não funciona, não funciona. Deus quer te levar a viver uma coisa muito maior. Por isso tem gente na célula, tem gente que tem nome de discípulo, mas tem coração infeliz, porque não tem coração de filho. Você pode morar na casa do pai e nem querer entrar na festa, que era o caso daquele jovem, porque a Bíblia diz que o pai é que fica ali insistindo com ele, porque ele não quer entrar, ele não quer entrar. Tem gente assim, ele não quer entrar, e Deus está falando com você: até quando você vai ficar se recusando a entrar na festa que eu tenho preparado? Até quando você vai ficar se recusando a entrar nessa festa santa? Oh, aleluia, eu estou aqui trazendo essa palavra, dizendo para você: meu Deus, a igreja tem que ser o lugar mais feliz, a célula tem que ser o lugar da sua alegria. Quando você pensar, meu Deus, eu vou para a minha célula, você tem que abrir um sorriso e dizer: eu estou indo para a minha célula, aleluia. Discipulado tem que ser lugar de bênção. Você tem que querer entrar na festa. Sabe, pior do que não querer entrar na festa é que você pode morar na casa do pai e ser um estraga-festa. Que esse jovem era assim, ele era um estraga-festa. Ele era alguém que estava estragando a festa, porque além de não entrar, ele tira o pai da festa, ele faz o pai sair da festa, ele fica, sabe, aquele tipo de pessoa que mofa o ambiente, aquele tipo de pessoa que quando chega, parece que tudo fica ali escuro, já não tem mais alegria, já não tem mais paz, já não tem, ele traz aquele ambiente ruim. Se você tiver com refrigerante na mão, tem gente que quando chega até o gás do refrigerante vai embora. E sabe, Deus está falando: não precisa ser assim. Você pode morar na casa do pai e talvez você tenha sido mais cobrador do que filho. Quando a gente lê esse texto, o filho está cobrando do pai. O filho está cobrando: olha, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. E quantas vezes a nossa atitude no discipulado, na nossa atitude na célula, é uma atitude de cobrança. Nossa atitude na igreja é uma atitude de cobrança. Aí não tem visão perfeita para funcionar, porque como vai funcionar se você é um cobrador? Se tudo que você sabe fazer é dizer: porque o pastor não fez isso, porque o meu líder não fez isso, porque a minha célula não fez isso, porque a minha igreja não fez aquilo, então você começa a fazer uma lista de cobranças. Mas o cobrador, querido, não tem felicidade. Você pode morar na casa do pai e achar-se mais justo que o pai. Era o caso desse filho. Ele acusa o pai, ele acusa o líder, ele acusa o discipulador.
ele leva então ali aquela acusação, ele se acha mais justo, e ele diz: olha, eu estou aqui fazendo, sou o bonzão, eu te sirvo, eu não faço nada de errado, eu isso, eu aquilo outro. Ele se acha mais justo, melhor. Só Deus sabe, só Deus sabe os nossos erros, defeitos, problemas. E toda vez que a gente aponta o dedo, tem pelo menos 4 dedos apontados para nós. Olha para aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dedos apontados para mim, enquanto eu estou apontando um dedo para o outro. Então, você não é mais justo do que o teu líder, teu pastor, tua igreja. Deus está dizendo: abre os olhos, abre os olhos. Porque tem muita gente morando na casa do Pai, mas indignado, infeliz, murmurador, reclamador. Mas você não precisa viver assim. Você pode ter um coração de filho. E você vai me perguntar: pastor, como é o coração de filho? Nesse texto, a Bíblia está contando a história, e eu acabei de relatar as características do irmão do filho pródigo. Ele nunca saiu de casa, ele não cometeu aqueles pecados abomináveis que a gente vê na vida do filho pródigo, mas ele tinha algo pior do que tudo isso: ele não tinha o coração de filho. E a gente vai encontrar o coração de filho no filho pródigo. No filho pródigo a gente vê as características do coração de filho. Quais são, pastor, as características do coração de filho? Primeiro, ele é o mais novo. Ele é o mais novo. O que significa isso, pastor? A Bíblia se refere ao filho pródigo como o irmão mais moço, o irmão mais novo. Ele era o caçula, vamos dizer assim. E eu sei que você já deve conhecer, o que eu também conheço, que geralmente caçula é aquele que tem tudo, né? O caçula é aquele em casa que consegue dominar o pai, a mãe. O caçula é o queridinho. O caçula é aquele que faz o que nenhum outro filho podia fazer. O caçula faz. E será por quê? Porque é que o caçula tem todo esse direito? Por que o caçula, geralmente, ele usufrui daquilo que nenhum filho usufruiu? Por quê? E Deus ministrava meu coração e dizia: filho, o problema do coração é quando ele fica velho e duro. Deus quer um coração novo. Deus quer um coração recente, esse coração de criança, esse coração de caçula. Deus quer te dar coração de caçula. A primeira característica do coração de filho é esse coração novinho, é esse coração de caçula, é esse coração daquele filho que chega e deita no ombro do pai. É aquele filho que chega e deita no ombro do pai e diz: papaizinho, meu paizinho querido. Então esse filho caçula, ele é o que consegue e alcança tudo. Porque o coração do caçula é inocente, acredita, é sonhador. Aleluia. Então é isso que Deus quer desenvolver em nós. Os anos podem passar, mas o coração não precisa ficar velho. Você pode ter um coração novo. A segunda característica do coração de filho é um coração de diálogo. É um coração falador que dialoga com o pai. Você vai olhar que o filho pródigo, ele é alguém que conversa com o pai. Ele fala tudo que ele quer com o pai. Ele pergunta tudo que ele quer, sabe? E é geralmente assim. O coração de filho, ele vive de conversinha com o pai. Conversa tudo e de tudo. O diálogo é uma marca do coração de filho. E se você quer ser feliz na igreja, na célula, no discipulado, se você quer desfrutar do melhor de Deus, tem que gerar um relacionamento de diálogo com seu papai espiritual, com seu líder, com seu discipulador e, logicamente, acima de tudo, com o nosso papai Deus. Isolamento é o suicídio da vida. O diálogo é o oxigênio, é a respiração dos relacionamentos. Sem diálogo não há vida, sem diálogo não há relação. Nessa pandemia toda, eu notei que muitas pessoas começaram a ficar assim, com raiva de celular, com raiva do online. Tem gente que começou a nem olhar mais os grupos WhatsApp. Eu sei que muitas vezes os grupos WhatsApp, eles consomem muito tempo, mas atenção, atenção.
Há pessoas que você não pode parar de se relacionar. Há pessoas com as quais você não pode parar de se relacionar. Você não pode sair do grupo de WhatsApp da sua igreja. Você não pode sair do grupo de WhatsApp da sua célula. Você não pode sair da sua relação com o seu líder, com o seu discipulador. Você não pode simplesmente, com a desculpa de que não aguenta mais, está cansado, simplesmente cortando sua relação com a igreja, com o discipulado, com o seu líder espiritual. O diálogo é fundamental. E se ele tem que acontecer online, que aconteça. Se ele tem que acontecer por WhatsApp ou numa célula online virtual, mas que aconteça, você não pode parar. Então eu sempre, às vezes quando eu posto uma mensagem, eu fico observando quanto tempo cada discípulo gasta para responder. Porque eu sei que há pessoas que valorizam responder logo. Tudo bem que há 100, pastor, eu tenho 200 grupos. Querido, exclua os grupos desnecessários. Mas entenda uma coisa: todos os grupos que alimentam a tua fé, a tua vida espiritual, não podem ser excluídos da sua vida. Os grupos que são a sua célula, seu discipulado, sua igreja, os grupos que cuidam da tua fé, meu Deus, esses grupos não podem ser desconsiderados. Terceira característica do coração de filho é um coração dependente do pai. É muito interessante, porque o filho pródigo, ele mostra essa dependência do pai. Ele pedia tudo sem vergonha, ele pedia tudo que ele queria. E é assim, coração de filho, é esse coração que pede tudo sem vergonha. Ele sabia a sua posição de dependência, ele não tinha vergonha de pedir. Ele chegava e falava: ô papai, é isso que eu estou querendo, ô pai, é isso aí, olha. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu estou querendo a minha parte da herança. Pô, parece uma coisa descabida, parece uma coisa louca. Você pode dizer assim: aí, que pedido maluco, esse cara ele está aproveitando do pai. Não, ele tem um coração de filho. Aleluia. Ele é consciente dos seus direitos, dos seus privilégios como filho. Tem gente que me diz assim: ah, pastor, olha, eu não falei nada com o senhor porque eu não queria lhe atrapalhar, é que eu não queria lhe cansar. Olha, se você é meu discípulo, se você é meu discípulo, e você não entendeu ainda que é filho, se você está numa célula e não entendeu que é filho do seu líder, não entendeu que você é um filho espiritual, é filha da sua líder, você ainda não entendeu isso, você precisa andar, dar esse passo mais e pedir: Deus, me dá coração de filho. Eu não quero só assistir uma célula, eu não quero só participar de um discipulado, eu quero viver o tesouro que está lá dentro. Quarta característica do coração de filho é imperfeito. Imperfeito. E você pode dizer: pastor, que isso? O senhor está dizendo que coração de filho é imperfeito? É. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não tem coração de filho, ela é aquela pessoa que tem uma capa de perfeição. Quando a pessoa não tem coração de filho, ela age como se fosse perfeita. É aquela pessoa que nunca tem problema, nunca tem luta para compartilhar, nunca tem dificuldade, nunca tem nada. Nada. O líder não sabe nada dela, porque ela é aparentemente perfeita. E eu te pergunto: quem é perfeito nessa terra? Todos nós temos dificuldades, lutas, dilemas. Sabe, coração de filho é aquele coração imperfeito. O filho pródigo, ele fez besteira como todo filho, porque coração de filho não é perfeito e nem precisa ser perfeito. Aleluia. É um coração humano, sujeito a falhas, sujeito a pecados. Pessoas que se consideram perfeitas não têm coração de filho. Mas aqueles que se expõem. Eu me lembro o dia que eu fiz a minha primeira confissão de pecado ao meu pastor César, e sinceramente eu fiquei tanta dúvida. Eu falei: ele não vai, se eu falar dos meus erros, ele vai me colocar como um discípulo de escanteio, um discípulo assim, não valorizado. Mas como ele me recebeu com tanto amor, como ele pôde me escutar, como ele pôde me orientar, orar por mim, me abençoar, me ajudar a renunciar meus pecados, a renunciar aos meus problemas, a vencer os meus problemas. Que coração de filho não é perfeito, é sincero. Então, quinta característica do coração de filho é sensível.
O filho pródigo chega e ele diz: pai, eu pequei. Ele é sensível. O coração de filho sente o mal que fez e se arrepende genuinamente, sabe? E Deus quer isso aí, porque o pior estágio da humanidade é a insensibilidade. É quando você tem esse coração frio. Mas o filho pródigo, ele diz: pai, pequei. Ele é sensível. Sexto e penúltimo lugar, coração de filho humilha-se. Esse filho diz: não sou digno de ser chamado teu filho. O coração de filho é um coração humilde, não é soberbo. Ele diz: sabe, pai, você é o melhor líder, você é o melhor discipulador, eu não te mereço. Será que você já chegou a essa conclusão alguma vez na vida? Eu posso dizer que sim, olhando para o pastor César, meu líder, meu discipulador, meu pastor, e eu não o mereço. O filho pródigo diz: eu sei que eu não te mereço, não sou digno de ser chamado teu filho. Coração de filho não se considera digno do pai que tem. O coração de filho sempre vê e pensa no pai como algo melhor do que ele merece. Coração de filho reconhece tudo que o pai é e tudo que o pai faz. Esse é o coração de filho. E em último lugar, coração de filho sempre volta para o pai. Essa é a sétima característica do coração de filho. Sempre volta para o pai. O que é isso, pastor? Sabe, coração de filho tem essa característica. Por quê, pastor? Porque na verdade a gente se afasta, mesmo sem querer. A gente se afasta. E é necessário voltar, e Deus quer que a gente volte. E Deus está dizendo: renova o relacionamento todo o tempo. Renova o relacionamento com Deus Pai. Renova o relacionamento com o teu líder de célula. Renova o teu relacionamento com o teu discipulador. Renova o teu relacionamento com o teu pastor. Volta. Quantas vezes na vida eu tive que voltar? Porque os anos vão passando, a gente vai crescendo e a gente vai achando que não precisa mais. A gente vai achando que já pode fazer tudo sozinho. E a gente começa a se afastar do pai. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo voltou. Porque o bom filho, a casa volta. Todos nós nos afastamos em algum momento. Mas Deus, Ele coloca para nós hoje que nós podemos e devemos voltar. O coração de filho sempre volta para o pai, sempre renova a sua relação, seu relacionamento. Relacionamento exige essa renovação, e quando você volta, é como uma ressurreição. Então, rapidamente, as características do coração de filho: ele é sempre novo, ele é o mais novo, ele é falador, ele valoriza o diálogo, é dependente do pai, é imperfeito, é sensível, humilha-se e sempre volta para o pai. E quais são as bênçãos de quem tem coração de filho? Rapidamente. Primeiro, quando você tem coração de filho, o pai dá tudo que você pede. Então, quando você tem coração de filho, esse filho que tem coração de filho, ele consegue tudo. Ele consegue com o líder, consegue com o discipulador, consegue com o pastor. Porque quando eu tenho coração de filho, lá em casa, na minha família, eu vou conseguir tudo. Assim era minha irmã. Minha irmã tinha essa relação com meu pai tão aberta. Ela era a filha caçula e ela conseguia tudo com meu pai. Quando eu precisava de alguma coisa, eu tinha que pedir para minha irmã, e eu dizia: Janinha, você pode, por favor, pedir para o papai isso? Porque quando ela pedia, ela conseguia. Ela tinha um jeitinho de pedir. Mas Deus mudou meu coração para entender que eu precisava ter coração de filho. Segunda bênção de quem tem coração de filho: os olhos do pai sempre estão nele. Quando você tem coração de filho, os olhos do pai sempre vão estar em você. A Bíblia diz que quando o filho pródigo está voltando para casa, o pai o avistou de longe. Por que o pai o avistou de longe? Porque quando você tem coração de filho, você é um imã para os olhos do pai. Oh, aleluia. Terceira característica, terceira bênção: quando você tem coração de filho, você sempre causa compaixão no coração do pai. Porque coração de filho toca o coração do pai. É o coração de filho que toca o coração de pai. Coração de filho toca o coração de pai. A Bíblia diz que quando ele o avistou de longe, ele se encheu de compaixão.
o pai se encheu de compaixão, porque era o seu filho que tinha coração de filho que estava voltando. Em quarto lugar, quarta bênção, o pai corre para ele. Quando você tem coração de filho, o pai vai correr para você. Quando você tem coração de filho, o teu líder vai correr atrás de você, o seu discipulador vai correr atrás de você, porque todo pai quer estar perto de um filho que tem coração de filho. Esse pai sai correndo atrás do seu filho. Quinto lugar, quinta bênção, quem tem coração de filho tem o carinho do pai. A Bíblia diz que o pai o beijou e abraçou. E talvez você, lá no fundo do seu coração, tem um sonho de receber carinho do seu discipulador, da sua discipuladora, do seu líder, do seu pastor. Eu queria tanto que meu pastor realmente demonstrasse esse carinho, meu líder, meu discipulador. Quando você tem coração de filho, você vai despertar o carinho do pai. Oh, aleluia. Sexto lugar, a sexta bênção de quem tem coração de filho, recebe o melhor do pai. A Bíblia diz que o pai mandou na hora: trazei depressa o melhor vestido, a melhor roupa, trazei depressa. Ele manda tudo o melhor. O novilho cevado é tudo do melhor. O melhor é para quem tem coração de filho. Você sabe quando vem uma visita importante na casa e a família quer oferecer o melhor? Mas quando você tem coração de filho, é isso que você desperta no seu pai. Ele vai te dar o melhor que ele tiver. O melhor é para quem tem coração de filho. E em último lugar, quando você tem coração de filho, você se torna o motivo da festa na casa do pai. Aleluia, o motivo da festa. Oh, meu Deus. O filho pródigo, ele foi o motivo da festa na casa do pai, porque ele tinha coração de filho. E hoje eu quero orar com você, eu quero orar com você agora. Por favor, aí onde você está, feche os seus olhos. Nós vamos orar e eu quero junto com você clamar. Por favor, diga comigo: meu Deus, transforma o meu coração, muda o meu coração. Meu Deus, faz agora essa transformação no meu coração. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Tira esse coração insensível, esse coração, meu Deus, superficial. Tira esse coração, meu Deus, de cobrador. Tira esse coração, meu Deus, de murmurador. Tira esse coração indiferente, esse coração distante, e me dá um coração de filho, meu Deus. Filho do Pai Celestial, filho do meu pastor, que é um pai espiritual na minha vida, filho do meu líder, do meu discipulador, que o Senhor colocou na minha vida, meu Deus. Me dá coração de filho. Hoje, meu Deus, eu renuncio a toda frieza no meu discipulado, na minha célula, toda frieza na minha igreja. Nunca mais eu quero ir para a igreja como uma reunião religiosa. Eu nunca mais quero ir para a igreja, meu Deus, como simplesmente um lugar que eu vou assistir. É a minha família da fé, Senhor. Eu quero ter coração de filho, na minha família sanguínea, mas também na minha família espiritual. Na minha família, ó Deus, física, mas também na minha família espiritual. Eu oro em nome de Jesus, que agora o Senhor dê coração de filho a todos aqueles que estão participando dessa convenção, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que a visão perfeita flua, uma visão, ó Deus, que é uma visão de relacionamento, uma visão, ó meu Deus, de paternidade, uma visão onde o filho, a tua palavra diz nos últimos dias, oh aleluia, eu converterei o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Essa é a hora, meu Deus, quebra as barreiras, faz fluir esse relacionamento. Oh meu Deus, na célula, no discipulado, na igreja, eu abençoo a cada um, Senhor, que eles sejam genuínos filhos dessa visão, a visão do Senhor, filhos, Senhor, aleluia, coração de filho, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe muito você, uma alegria poder compartilhar essa palavra com você. E por favor, quando terminar as sessões da nossa convenção hoje, escreve uma mensagem para o teu líder
e fala o que Deus colocou no seu coração. Escreve uma mensagem para o teu pastor, escreve uma mensagem para o teu discipulador, para o teu líder de célula. Escreve uma mensagem e diz para ele: a partir de hoje eu quero me relacionar contigo como um filho, e não como um assistente de célula, não como alguém que senta numa cadeira só para olhar. Eu quero ser um filho, eu quero viver essa benção de ser um filho, aleluia, como Deus planejou, no nome de Jesus, amém e amém. Um grande abraço no coração de todos, e continue com a nossa convenção.